Olá, estudantes! Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Juliana. Iniciaremos a aula de língua portuguesa. Estudaremos o artigo, isso mesmo, artigo e numeral. Bem, artigo e numeral pertence à classe de palavras. Nós temos 10 classes de palavras na nossa língua portuguesa. E hoje falaremos sobre o artigo e o numeral. A nossa aula terá duas partes. Primeiro, artigo. Bem, o artigo ele costuma anteceder o substantivo para fazer referência ao substantivo, podendo indicar que se trata de um ser já conhecido do interlocutor ou que se trata de um representante não específico. Assim, os artigos não funcionam sozinhos no enunciado, estão sempre acompanhados de um substantivo. É a menor classe. Então, aqui estão eles, artigo. Já sabemos que é o termo que vai acompanhar um substantivo, com a função de determinar ou especificar. Quando eu digo esses termos para vocês, determinar e especificar, vamos para a compreensão deles. Quer dizer algo preciso, significa que é restrito, é exclusivo. Preste atenção quando eu digo para você nos exemplos, ó. O garoto, a bola. O garoto, portanto, é um artigo. O está acompanhando o substantivo garoto. E te remete à ideia de ser aquele garoto específico, exclusivo, que você conhece. O garoto, algo que a gente conhece, o menino, não é? O menino próximo. Agora, quando eu digo para vocês, um brinquedo, bem, um brinquedo pode ser um qualquer. Eu posso dizer, encontrei o garoto, que você entende que é o menino definido. Mas quando eu digo para vocês, encontrei um brinquedo na rua, encontrei uma maçã, é indefinida, pode ser qualquer uma. É isso aí. Os artigos trabalham assim. Eles acabam acompanhando o substantivo e determinando se é definido, se é específico, se é exclusivo ou não. Então, aqui passaremos para a classificação do artigo. Observe, temos artigo, classificação, os tipos, né? Artigo definido e artigo indefinido. E as palavras que vão representar. Olha só, poucas palavras, não é mesmo? Então, artigo definido eu tenho o e o a. E já no artigo indefinido, um ou uma. Agora eu tenho um exemplo. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Percebam que a bicicleta que esperávamos indica que se trata de uma bicicleta conhecida, aquela específica. Aqui está a bicicleta. Agora, Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Bem, uns amigos, não expressa qual é indeterminado. Agora, passaremos para a nossa segunda parte da nossa aula, numeral. Então, numeral. Bem, você deve estar aí pensando, numeral na aula de língua portuguesa? A gente acaba achando que numeral, números, né? A gente fala lá da matemática. Mas sabemos que os números, ele tem uma marcação gráfica, sim, mas ele também é escrito por extenso. E aqui veremos, então, o que rege, né, o uso desses números escritos nas frases, nos textos e até na nossa utilização oral. Então, o numeral é a palavra que quantifica, isso, indica até uma posição, determina, não é mesmo, a ordem. E os numerais também podem ser classificados de acordo com as ideias que vão transmitir. Então, dessa forma, de acordo com a função, os numerais eles vão apresentar um valor de substantivo, de adjetivo ou até outra classe. Então, vamos observar. Numeral. Aqui sabemos que são as palavras que vão indicar o quê? Quantidade, não é mesmo?
Em outros momentos, ela pode também indicar uma ordem, uma sucessão. Pode ser usado com função de substantivo, que é um nome, muitas vezes. Quando ele estiver na frase, ele vai ter uma função de um nome. E também de adjetivo, ou seja, apresentando uma característica. Então, aqui os exemplos para ficar mais claro, então. Os três alunos da yoga comeram as frutas. Aqui, os três está caracterizando alunos. Vamos, então, aqui observar e fazer uma seta para a gente entender que os três está aqui, ó, remetendo o sentido do substantivo do nome alunos. Portanto, os três têm função de adjetivo. A mãe mandou 2 marmitas. Novamente, 2, remetendo o sentido aqui de marmitas. Agora, observem esse exemplo. O segundo é mais aventureiro. O que a gente pode entender? Que o segundo está se remetindo a quem? Está substituindo aí, né? Poderia ser o menino, colocaríamos até um nome. Então, esse segundo, ele tem um valor de nome, de substantivo. Agora, a inflação subiu o dobro também. Olha lá, valor de substantivo. A inflação subiu o dobro no mês passado. Observem aqui, então, que esse valor é de um nome. Bem, sabemos que a classe numerais, ela também tem as suas classificações, os tipos, não é mesmo? Então, nós vamos falar sobre cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. Essa é a classificação. E para iniciar, falaremos sobre os cardinais. É muito comum, não é mesmo, estudante? Você confundir a palavra cardinais, ordinais, qual que é? Qual que é o número? Então, vamos estabelecer aqui uma diferença e observar bem. Quando eu falo de números cardinais, expressa a quantidade exata. É quando eu falo do número 1, 2, 3, 4, indica dia do mês, entendeu? E é importante observar também que quando a gente fala dias do mês, utilizando os numerais cardinais, a gente tem que observar o seguinte, que o primeiro dia, eu não vou dizer, né, dia 1, não existe essa forma. A gente utiliza já pelo ordinal, dia primeiro, tá? É importante a gente estar atento sobre essa dica aí. Agora, quando eu falo numerais ordinais, lembra, ordinais vem da palavra ordem, isso. Então, indica que é uma ordem sucessiva. Sim, é primeiro, segundo e terceiro. Olha lá, observem a imagem. Primeiro, segundo e terceiro. Número ordinal é importante também a gente entender que indica as leis, decretos, isso. E quando se trata de leis, a utilização fica da seguinte maneira. Eu utilizo artigo 9º, isso, número ordinal. E já a partir daí, eu uso o artigo 10. Isso, eu volto para o meu cardinal. Eu vou repetir para ficar mais claro, estudantes. Digo artigo 9º, artigo 10. Ótimo. Agora vamos então para uma outra classe. Agora falaremos, classe não, falaremos dos numerais multiplicativos, continuamos na aula de numerais. Agora os multiplicativos. Quando eu falo de multiplicativos, eu estou falando que expressa aumentos proporcionais de uma quantidade, não é mesmo? Lembra lá da matemática um pouquinho, ó? Eu digo dobro, quer dizer então que se multiplica por 2. E aí sucessivamente. E quando eu tenho também as frações, olha, numerais fracionários, isso mesmo, indicam as diminuições proporcionais, frações, divisão, quando eu digo terço, meio, metade, indicam essas diminuições aí, né? Essas proporções numéricas. E aí, como que fica então a leitura, né? A escrita por extenso?
Como que eu posso compreender logo quando eu vejo assim, então? Ó, eu digo, por exemplo, que é 4, ó, 4/8, não é mesmo? Eu posso dizer 2/4 e leio meio, não é mesmo? Leio meio, metade. E assim passaremos então para o próximo numerais. Agora, numerais coletivos. Isso. Numerais coletivos são aqueles que se referem a um número exato de um conjunto. Um conjunto de dias, de meses, de ano, quantidade, dezenas, quinzenas, cento. São esses aqui, então, os numerais coletivos. Bimestre, quando eu falo período de 2 meses. Centena, conjunto de 100 unidades. Perceberam? Agora, numerais romanos. Bem, numerais romanos são representações numéricas utilizadas para indicar muitos séculos, capítulos, páginas de livros, até horas dos relógios, né? Quem nunca teve um relógio aí com os números romanos? Difícil de fazer a leitura, não é mesmo? Pois é, são os números romanos. Nomes de papas, de rei, são representados por essas letras. E olha as letras aqui, olha, observem cada uma delas. Bem, são 7 numerações, isso mesmo. E aí cada uma se refere a um número cardinal. Agora, chegou o momento prático da nossa aula. Vamos aprender na prática, isso mesmo. Então, nós temos um exercício, uma atividade. Observe, analise as 2 orações que seguem e atenda ao propósito de responder ao seguinte questionamento. Então, vamos observar as orações. O prêmio foi entregue a um garoto. Na biblioteca, havia apenas um garoto estudando. Temos aqui, então, a palavra ó. E nós entendemos hoje na aula que pode representar um artigo, não é mesmo? Um artigo indefinido e pode também representar o quê? A classificação quanto a um numeral cardinal. Então, o que a gente precisa observar? Quanto à classe morfológica, quando eu falo classe morfológica, eu estou falando classe de palavras. Os termos em destaque possuem a mesma classificação? Então, vamos analisar. É preciso analisar o contexto. Na primeira oração eu entendo, o prêmio foi entregue a um garoto. Não sei qual foi o garoto. Portanto, na primeira oração é um artigo indefinido. Não sei qual é o garoto. Artigo indefinido. Vamos deixar claro que ele é indefinido. Opa! Deixa eu só ativar para corrigir. Aqui vamos voltar com a caneta. Indefinido. Vou parar aqui no F aqui, não vou escrever a palavra por inteiro não, mas vocês vão entender. Que é o artigo indefinido porque eu não sei qual foi o garoto. Agora, na biblioteca havia apenas um garoto. Eu tenho uma palavra apenas que expressa uma ideia de quantidade. Um garoto. Já na segunda oração, portanto, esse está na classe de numeral, porque está dizendo de uma quantidade. Então, a nossa resposta seria: os termos em destaque não possuem a mesma classificação, são diferentes. E assim nós vamos encerrando a nossa aula de língua portuguesa. Agora é com vocês, estudantes. Isso mesmo. É momento de vocês acessarem a nossa plataforma SMED-GV. E não se esqueçam, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.